Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê uma ótima tarde de estudo. Então, como já foi anunciado para a gente, o tema da nossa conversa hoje é Jesus, o libertador da mulher. Nada mais oportuno, na próxima terça-feira teremos o Dia Internacional da Mulher. Quando a gente escuta esse título, né, esse tema dessa palestra, a gente já imagina alguns pontos, quase que lugares comuns, né, que vão aparecer, né? A forma como a mulher era tratada na época do Mestre, que o Mestre Jesus estava encarnado entre nós, e eu digo entre nós porque muitos de nós provavelmente estávamos por lá tratando, talvez, inadequadamente as mulheres, como ele acolheu essas mulheres que sofriam na época, e por aí vai. E sim, nós temos que falar disso mesmo, porque isso continua tendo a mesma importância. Mas a gente vai tentar também refletir sobre qual o alcance dessa mensagem que Jesus tão perfeitamente nos deixou. A gente começa, então, definindo a palavra libertar. Segundo o dicionário Michaelis, dicionário Michaelis online, libertar significa tornar livre o que se encontra sujeito a restrições. Pôr em liberdade ou pôr-se em liberdade. Tornar livre ou tornar-se livre. Desembaraçar de qualquer empecilho ou obrigação ou desembaraçar-se de qualquer empecilho ou obrigação. Nem sempre todas as definições, né, que a gente procura no dicionário cabem na discussão que está relacionada ao termo, né, que a gente está procurando. Mas não é esse o caso aqui, não. As três se adequam perfeitamente à função libertadora de Jesus junto às mulheres. Naquela época, as mulheres eram consideradas propriedades dos seus maridos. Elas não tinham os mesmos direitos civis, sua palavra não tinha o mesmo valor da de um homem, inclusive, se o homem desconfiasse da mulher, achasse que ele estava traindo ela, mas assim, ela estava traindo ele, mesmo se não houvesse qualquer evidência, fosse só um negócio da cabeça dele, ciúme da cabeça dele, ele poderia ir ao templo denunciar essa mulher e essa mulher ficaria ali com o nome manchado. Na rua, elas tinham que andar distante dos homens. Nas refeições, antes de comer, elas tinham que ficar esperando para atender às necessidades dos homens. No templo, elas tinham um lugar separado para fazer as orações, e por aí vai, muitas outras coisas completamente discriminatórias. Jesus, então, vem mostrar que não eram justas essas restrições, por exemplo, do templo, ou que elas fossem tratadas como propriedades, como escravas dos seus maridos, ou que tivessem obrigação de servidão com os homens. Ele vem mostrar isso. E como é que ele fez isso? Metendo, como se diz, o pé na porta, né? Chegando, olha só, isso aqui está errado, não pode mais ser assim, mulheres, por favor, rebelem-se contra seus maridos, contra a sociedade, vamos botar fogo nisso aqui tudo. A gente sabe que não foi assim, a gente sabe que esse não é Jesus. E justamente por conta disso é que se evidencia cada vez mais, se justifica cada vez mais o título de mestre que Jesus tem. A maneira como a mulher era tratada vinha de uma cultura de muitos séculos, arraigada, muitas vezes de maneira cômoda, né? Diga-se de passagem, arraigada na sociedade. E isso não se muda só com palavras, principalmente palavras vindas de um subversivo, né? Como Jesus era visto como pelos detentores do poder da época. Jesus promove a mudança através das reflexões que vêm das suas atitudes. Então, existem muitos exemplos no Evangelho. Nós vamos citar aqui dois bem conhecidos, até por uma questão de tempo. Por serem exemplos que são bem conhecidos, são comuns, a gente consegue resumi-los de forma mais rápida, mas mesmo quem não os conhece vai conseguir entendê-los. Um deles é a passagem da mulher adúltera, onde Jesus é chamado pelos doutores da lei a opinar numa situação em que uma mulher acusada de adultério está prestes a ser apedrejada, como mandava a lei, inclusive, da época. Era uma armadilha, né? Se Jesus dissesse para seguir com o apedrejamento, ele estaria se contradizendo na sua máxima de amor ao próximo.
Se ele fosse contra a execução, ele estaria indo contra a lei e a favor do adultério. Parece, como se diz, uma sinuca de bico, né? Não tem como sair. Só que Jesus é maior do que tudo isso. E aí ele manda aquela frase que virou um clássico e que é perfeita e que é verdadeira pelos séculos e séculos, assim como tudo que Jesus falou. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E o resultado, a gente já sabe, né? Os acusadores foram, se retirando um a um, até que ninguém mais ficou. Além de, é claro, salvar a mulher dessa morte horrível, Jesus propõe reflexões para esses acusadores, não de maneira direta, mas coloca a pulga atrás da orelha, coloca a situação, a consciência doendo na cabeça dessas pessoas. Por que vocês se acham melhores do que ela? Por que os erros que vocês cometeram merecem menos censura que os dela? E a gente sabe que podem ser os mesmos erros, né? Pois é. Outra passagem que a gente cita é a de Maria de Magdala. Maria de Magdala, que era cortesã famosa pela sua beleza na época, que recebia os homens poderosos e influentes na sua casa. Mas apesar da sua vida material tranquila, né, e da sua beleza, o vazio interior espiritual foi tomando conta dela. E quando ela sabe que Jesus está na cidade, ela invade a casa onde o mestre era um convidado para jantar, começa a beijar os pés dele e lava os pés dele com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Os convidados ficaram indignados. Afinal de contas, já começou errado porque era uma mulher, então já está errado daí. Era uma mulher. E para piorar entre aspas, né, para piorar, era uma mulher, como se dizia na época, de má vida. O próprio anfitrião ele ficou muito surpreso com a atitude de Jesus, que não repudiou aquela cena que, pelo amor de Deus, né, naquela época, pelos costumes, aquilo ali era horroroso. Mas aí, nosso irmão maior, conforme está relatado no Evangelho de Lucas, se vira para o anfitrião e diz o seguinte: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. E aí ele diz para Maria de Magdala: os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É importante ressaltar aqui que isso que Jesus fala, de lavar os pés, de dar o beijo, isso eram costumes comuns para os convidados, quando as pessoas iam à casa das outras, era uma reverência que se fazia, independente de ser Jesus ou não. Pois bem, Maria de Magdala largou a sua vida de luxo e passou a acompanhar Jesus. Foi, inclusive, a primeira pessoa a quem o mestre apareceu após o seu retorno à pátria espiritual. Mais uma vez, para além da conversão de Maria de Magdala, Jesus traz a reflexão. Quem teve a atitude de melhor acolhimento e respeito? O anfitrião, que era um fariseu proeminente e supostamente instruído, ou a mulher mal vista pela sociedade? E ele não associa as atitudes dela com a condição feminina. O que ele quer dizer a esse anfitrião é o seguinte: tudo que ela fez, você poderia ter feito, se não exatamente igual, mas de maneira similar e com a mesma significação. O questionamento é: qual das duas pessoas, e aí não tem a ver com sexo, qual das duas pessoas teve uma atitude de maior acolhimento e respeito com o convidado, fosse ele quem fosse? Então, assim, meus amigos, depois que a gente vê essas duas reflexões, a gente vê, meus amigos, que com a libertação da mulher, Jesus quis nos mostrar que a mulher e o homem são iguais. Não é isso? Não, não é isso. Isso é um entendimento muito simplista de uma mensagem bem mais ampla. E aí, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos para nos esclarecer. A pergunta 200, Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? E a resposta é: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização,
Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Na pergunta 201, em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Na pergunta seguinte, 202, quando errante, ou seja, quando no plano espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E nessa última pergunta, a gente tem um comentário de Kardec, logo após. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir esbarrei aqui no computador. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Ou seja, em outras palavras, só saberia o que é passar por determinada situação no corpo de um homem. Quando a gente examina os dois exemplos de reflexão que nós trouxemos, da mulher adúltera e de Maria de Magdala, percebe que eles dizem respeito a atitudes morais, atitudes que são comuns a todos, independente de sexo. Como eu vou condenar o erro do outro se eu também erro? Ou como olhar torto para alguém que acolheu melhor o meu convidado do que eu? E também dizer respeito à empatia, amor ao próximo, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. Eu gostaria de ser tratado como propriedade? Eu gostaria de não ter os mesmos direitos que as outras pessoas? Então, por que eu vou fazer isso com o outro? Assim, minha gente, não importa o sexo, todos têm os mesmos direitos e deveres morais. Isso é uma parte. Mas pelas respostas dos espíritos e o comentário de Kardec a esse trecho que a gente viu do Livro dos Espíritos, a gente percebe também que o homem ou a mulher, ou melhor, a encarnação num corpo de um masculino ou a encarnação num corpo feminino tem igual importância para os espíritos, mas são experiências diferentes, porque nós temos a necessidade de aprender ou de resgatar os nossos erros nesses corpos. Então, Jesus nos diz, é claro, que a mulher não é inferior ao homem, de jeito nenhum. Diz que os espíritos são os mesmos, mas encarnados eles não são iguais, eles têm a mesma importância. Quais são exatamente as experiências que cada um vai ter que viver nos respectivos corpos? Só o planejamento reencarnatório de cada um tem listado, né? Aquele planejamento que é feito antes da gente reencarnar sobre aquilo que a gente precisa resgatar, aquilo que a gente precisa aprender. Isso é individual. Então, só o planejamento reencarnatório de cada um vai ter essa resposta. Mas, com exceção da maternidade, parte dessas experiências podem ser comum a ambos. Casar ou não casar, cuidar dos filhos ou não ter filhos, trabalhar fora ou só cuidar das tarefas domésticas, ou os dois, ser o lado mais sensível, ou ser o lado mais prático da relação ou da família, ser fiel ou ser infiel, são os mesmos desafios, mas terão vivências diferentes. E não importa, inclusive, se é hétero ou homossexual. Pois é, minha gente, dito isso, vou até tomar uma aguinha aqui, só um instantinho. Dito isso dessa maneira, assim, parece tranquilo a gente entender a mensagem de Jesus a respeito da nossa responsabilidade, da responsabilidade que nós temos na nossa evolução espiritual e no papel, na evolução que nós também temos na evolução coletiva do planeta. Então, como espíritos somos iguais, mas estamos encarnados com características diferentes da mesma importância. Estamos todos do mesmo lado e com o mesmo objetivo. Show! Fácil de entender. Só que isso, minha gente, não pode ser simplesmente entendido. Isso tem que ser sentido. E essa conexão entre a mente e o coração, muitas vezes,
ela fica truncada ou ela fica mesmo interrompida por conta dos valores materiais e dos valores morais também. Os preconceitos, às vezes, estão escondidos em pequenas coisas, como frases do tipo: ela é melhor do que qualquer homem comandando a empresa. Ela é mulher, mas na hora de falar grosso, meu amigo, bota muito homem para correr. Ela é mulher, mas entende muito de futebol. Esses elogios, às vezes, são sinceros, não tem deboche, eles são sinceros. Mas a gente percebe que a maior referência do elogio é o homem e não a competência da mulher. Porque não vou pensar para a última frase, ela é mulher, mas entende muito de futebol. Não é ela é mulher e entende muito de futebol, porque o mais diz o seguinte: vamos comparar com o homem, que é quem realmente deveria entender. E assim a gente vai levando, né? Quando a gente vê uma mulher que cuida da casa, dos filhos, enquanto o homem trabalha, a gente acha normal. Beleza, sem problemas. Mas e quando é o contrário? Quando a gente tem uma mulher que trabalha e um homem que fica em casa cuidando dos filhos, das tarefas domésticas. Como é que a gente encara? Depois a gente até, muitos de nós aqui, a gente até depois encara como normal, mas o primeiro impacto é sempre uma coisa estranha, né? De desconforto, né? Pois é. Essas são formas muito sutis de preconceito. Até a gente não faz por mal, mas a gente vê como a gente ainda tem esse preconceitozinho, a gente ainda tem essa coisa dentro da gente. Mas, de maneira nada sutil, a gente tem a tragédia dos feminicídios. E eu vou confessar para vocês que até algum tempo atrás eu não entendia, não conseguia entender o conceito do feminicídio. Para mim, era mais um caso de violência condenável, que jamais deveria acontecer, é claro, mas igual a todos os outros casos de violência. Só que aí, durante uma reunião da evangelização de lares do nosso centro, uma participante que eu não vou citar o nome, enfim, porque eu não tenho autorização, ela não está aqui para falar, uma participante disse algo que me abriu os olhos. As vítimas de feminicídio, elas morrem simplesmente porque são mulheres. Quando eu entendi essa definição, eu consegui perceber como, apesar de todo o acesso que eu tinha às informações, eu ainda carregava algum tipo de preconceito dentro de mim. Preconceito não por achar que a mulher é menor, mas por achar que ser uma mulher, nesse caso, não fazia diferença. E, na verdade, essa é a razão do crime. E é isso. As vítimas de feminicídio são assassinadas, e quando o pior não acontece, elas ficam feridas, mutiladas, porque não querem continuar um relacionamento, ou são alvo de ciúmes do companheiro, ou, entre aspas, muitas aspas, não cumprem satisfatoriamente as suas funções como companheiras, então elas não cozinham, não lavam, não passam, não cuidam dos filhos, ou não satisfazem sexualmente os companheiros como deveriam, e por aí vai. E quando a gente presta atenção nisso que a gente disse agora, percebe que são as mesmas questões muito parecidas com as que existiam na época de Jesus e sobre as quais a gente falou no começo da nossa conversa. E a gente fica admirado, né? Nossa, mas tanto tempo depois de todo esse tempo, a questão é que a gente está falando do tempo, a gente está falando do tempo cronológico da Terra. Mas para os espíritos, o tempo corre diferente. A gente vai mais uma vez recorrer ao Livro dos Espíritos para nos esclarecer. Mais uma aguinha, só rapidinho. Desculpa. Pergunta 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós? E a resposta, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. E a essa resposta vem um comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir.
Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Alguns espíritos vão entender bem essa progressão de tempo, mas outros podem ficar mentalmente presos a determinadas épocas e, mesmo que reencarnem muito tempo depois, trazem dentro de si esses valores, os valores dessas épocas. É por isso que o entendimento, minha gente, o entendimento das mudanças tem que atingir o nosso coração. Do contrário, nós vamos até aceitar as coisas por uma questão social ou até racionalmente. Mas lá dentro da gente, a contrariedade com aquilo fica latente e pode se manifestar a qualquer momento, seja de uma maneira sutil ou de uma maneira mais agressiva. Isso vale para tudo. No caso aqui, a gente está falando da valorização da mulher ou como a gente vê a mulher. E mesmo em casos onde o preconceito é generalizado, nós temos situações que também evidenciam o que a gente vai chamar aqui de menos-valia da mulher. A violência contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+, é um absurdo, mas mesmo dentro desse preconceito, mesmo dentro dessa intolerância gigante, existe um outro preconceito e uma outra intolerância. Indivíduos que têm uma imagem ou um comportamento que seria, na cabeça dessas pessoas, enfim, que têm esses preconceitos, que seria esperado do sexo feminino, esses indivíduos sofrem mais. O que a gente está dizendo é que, por exemplo, travestis e gays são mais vítimas de agressões e de mortes. Por outro lado, a gente não está dizendo que as outras pessoas não sejam agredidas, não sofram preconceito, nada disso. Mas que esse grupo que a gente falou aqui agora é o maior alvo. Ao que parece, essas pessoas são vítimas porque, entre aspas, são homens que não se comportam como homens. E aí, mais uma vez, a gente percebe não só a exaltação da importância da sexualidade, da heterossexualidade como a única forma de vida viável, que está na cabeça dessas pessoas, mas a forma como o papel da mulher é visto. Menor, menos importante, fraco, passivo. A pessoa se, entre aspas, sujeita a viver como mulher, ao invés de fazer seu papel como homem. Como se o papel da mulher fosse menor. E a gente vê isso, né? Às vezes um pai falando com o filho, você está se comportando como uma mulherzinha. Isso é papel de mulherzinha. Papel de mulherzinha. Pois é, minha gente, falando assim, dá um desânimo, né? Parece que está tudo ruim. Mas não é isso não, não é isso mesmo. O caminho é longo, mas como todas, aliás, o caminho é longo para qualquer forma de evolução. É um caminho longo. Mas muitos passos já foram dados. Tanto é assim que hoje, os fatos que a gente relatou aqui agora são vistos com indignação, são punidos pela lei. Existem países onde a mulher ainda é tratada dessa forma? Sim. Mas o mundo isso é o costume deles, eles estão evoluindo aos poucos e cada um vai na sua evolução, mas já não é visto com uma tranquilidade que em outros tempos seria visto. E mesmo dentro desses países, a gente não está criticando a cultura de cada um, de cada país, mas mesmo dentro desses países a gente vê movimentos que começam a pensar sobre isso, cada um no seu tempo. Pois é, mas voltando, os fatos que a gente relatou aqui, eles já são vistos com indignação e são punidos pela lei. E os irmãos, porque sim, são nossos irmãos, ainda que hajam muito equivocadamente, eles são nossos irmãos. Eles são vistos já como criminosos. Eles vão ter que enfrentar legalmente as consequências dos seus atos. Mas também precisam das nossas orações para serem intuídos a se modificarem.
Talvez isso nem aconteça nessa encarnação, mas tenhamos a certeza que cada oração conta. Cada tijolinho de amor, cada tijolinho de esperança que a gente coloque para construir os degraus desse irmão para que ele melhore, conta. Até porque, minha gente, a gente não sabe quem a gente foi. A gente não sabe se a gente agiu assim. A gente não sabe se hoje a nossa companheira encarnada no corpo de uma mulher foi o algoz de alguém. Então, se para todas as situações nós precisamos orar pelas pessoas, por essa também, essa não é diferente. E esperando que, talvez nessa encarnação ele não compreenda, esse companheiro não compreenda, mas esperando que a iluminação venha, porque sempre vem, demorando às vezes ou não. Essas pessoas precisam da nossa compaixão, mais do que a nossa raiva. Aliás, elas não precisam da nossa raiva, elas precisam da nossa compaixão, assim como todo mundo que erra. Pois é, Jesus foi o libertador da mulher, mas ele não veio dizer, olha, vocês não podiam fazer isso, agora vocês podem. Não, não foi isso. Ele veio libertar todas as mentes e corações para enxergar, para entender a mulher como um espírito imortal encarnado num corpo feminino que não é posse e que não é serva de ninguém. Ele veio dizer que feminilidade não rima com inferioridade, e que feminilidade também não tem a ver com fraqueza ou com dependência. Ele veio dizer que, como diz a música lá dos anos 80, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Ele veio nos ensinar que somos todos e todas, companheiros e companheiras, parceiros e parceiras, irmãos e irmãs da mesma viagem espiritual. Ora encarnados, ora desencarnados, trocando de corpo de acordo com as nossas necessidades. E para a gente encerrar, desculpem se eu falei pouco, mas assim, é o que veio de coração e é o que eu acho que o meu coração pediu para falar. Para a gente encerrar, vamos citar parte de um texto do livro Até o Fim dos Tempos, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues e psicografado pelo médium Divaldo Franco. O texto é um texto do livro Até o Fim dos Tempos. O texto se chama Jesus, o Libertador da Mulher. E diz o seguinte: o Criador que concebeu e gerou o universo jamais necessitaria de adormecer o homem para extirpar-lhe a costela, elaborando a mulher. O processo da vida é o mesmo, organizado molécula por molécula, sob a lei de transformações incessantes e renovações internas. No seu código de amor, não há lugar para o mal, para a discriminação e para a treva. Tudo são bênçãos edificantes em situações específicas para a finalidade geral da perfeição que está destinada a tudo e a todos. Jesus e as mulheres, e as crianças e os homens de todos os tempos. Sua mensagem nunca mais desaparecerá da humanidade e jamais se apagará da memória dos tempos, até o momento do grande encontro com ele, além das formas da transitoriedade do mundo material. Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Que Jesus os abençoe a todos.